Alegria, alegria. Você que está acompanhando o nosso programa, você sabe que a gente está seguindo uma sequência de mensagens baseada no livro de Rick Warren. E interessante, Israel. Acho que você consultou o livro antes de dar essa palavra de introdução aí. Nosso tema de hoje é transformado pela provação. Nós estamos em um trecho do livro em que o propósito de Deus é que nós nos tornemos semelhante a seu Filho Jesus, né? Romanos capítulo 8, verso 29, fala que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Max Lucado tem um livro chamado Simplesmente como Jesus. E a chamada do livro, né, o texto que ele usa para a chamada do livro é assim: Deus te ama exatamente como você é, mas Ele não quer que você permaneça como você está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então Deus trabalha em mim e em você de várias maneiras e de várias formas para nos moldar à imagem do seu Filho. Ele é o oleiro e nós somos o barro. E Ele está constantemente trabalhando em nós para que nós sejamos moldados à imagem do seu Filho Jesus. Jesus é o modelo, é o padrão em que Deus está moldando as nossas vidas para sermos. Então, tem vários cânticos, né, vários hinos da Inódia cristã que fala sobre isso, né, baseado lá no texto de Jeremias, capítulo 18, né, da casa do oleiro, que Deus fala que Deus opera em nós, Ele está moldando as nossas vidas, e nós devemos ser como barro, moldáveis, nos deixarmos ser moldados por Ele, a fim de que Ele venha imprimir em nós a imagem do seu Filho Jesus. E uma das coisas que Deus usa para moldar a imagem do seu Filho em nós é o sofrimento, é também a provação, a tribulação pelas quais passamos. Deus usa para imprimir em nós a imagem do seu Filho. Então, eu costumo dizer que na vida todo mundo vai sofrer. É impossível passar pela vida sem algum tipo de sofrimento, sem enfrentar problemas. É uma ilusão você achar que vai viver sem problemas, né? Então, todo mundo tem problema, todo mundo vai enfrentar a tribulação. Agora, o sofrimento que eu vou experimentar, ele pode ser vão ou ele pode servir de alguma coisa. Tudo vai depender da minha posição diante do sofrimento, da maneira como eu vou reagir diante do sofrimento. Alguém já disse que é 10%. 10% define, 10% acontece na nossa vida e vai empurrar a nossa vida de uma maneira que a gente não tem controle. 10% das coisas são determinadas por aquilo que está fora do nosso controle. Aqueles acontecimentos que vêm por acaso, acontecimentos fortuitos, fora do nosso controle, eles determinam 10% da nossa vida. Mas 90% da nossa vida é determinado diante da nossa reação a essas coisas que acontecem fora do nosso controle. Uma enfermidade, um acidente, a perda de alguém, isso está fora do nosso controle, uma catástrofe natural. Mas como eu vou reagir diante dessas coisas é 90%. Então, o fato é que eu e você vamos enfrentar sofrimento, mas como nós vamos encarar esse sofrimento é determinante na nossa vida. Isso pode ser usado para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, ou eu posso deixar isso me destruir, ou o sofrimento pode ser algo vão, né? Tem gente que se enrola tanto, né? A maioria do que sofremos é plantação daquilo que colhemos. Tem gente disposta a sofrer por tanta coisa inútil nesse mundo. Tem gente disposto a arriscar a vida, por exemplo, para traficar drogas. Tem gente que usa o seu corpo como um instrumento de transporte de drogas e esconde drogas, engole, né, aquelas cápsulas, os saquinhos, está arriscando a vida. Tem gente que arrisca a vida pelo tráfico, tem gente que arrisca a vida para assaltar um banco, tem gente que arrisca a vida para assaltar a casa de alguém, tem gente que arrisca a vida numa profissão de risco.
E tem gente que não arrisca a vida por aquilo que realmente importa. O fato é que Deus usa o sofrimento para nos ensinar, para nos moldar a imagem do seu Filho. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 4:17, na versão NVI está escrito assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então essa ótica, essa perspectiva do sofrimento, de que ele é leve e momentâneo, até porque a nossa vida é breve, ele está produzindo em nós uma glória eterna. E a gente precisa encarar dessa forma. Deus tem um propósito atrás de cada adversidade. Eu não quero dizer aqui que toda adversidade, que todo problema que nós enfrentamos na vida é Deus que trouxe a nós. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, por causa do pecado o mundo está em um caos, e quem está no mundo está sujeito ao sofrimento. Mas aqueles cuja vida está nas mãos de Deus podem ter a certeza de que todas as tragédias que nos acontecem, Deus tem o poder e Deus vai usar a adversidade que vem sobre a minha vida e sobre a sua, para nos ensinar alguma coisa, para nos moldar a imagem do seu Filho Jesus. Ele vai usar para o nosso bem. Deus usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Ninguém está imune à dor, ninguém está imune ao sofrimento, e ninguém tem a oportunidade de passar por essa vida sem problemas. Mas a gente pode sim usar os problemas, ou deixar que Deus use os problemas para nos abençoar. Deus usa os problemas para que nós nos aproximemos mais dele, por exemplo. Tem um cântico da harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Provavelmente nos dias mais sombrios são aqueles dias em que as experiências mais profundas e mais íntimas de adoração vão acontecer. No sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que nós não aprenderíamos sem o sofrimento. Sem passar por aquela adversidade, sem passar por aquela provação, nós não conheceríamos não teríamos determinadas revelações de Deus. Há algumas revelações de Deus que nós só vamos ter condições de perceber, nossos olhos só serão abertos por meio da adversidade. Alguém já disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Às vezes ele está falando com carinho, ele está sussurrando ao nosso ouvido, mas nós não estamos ouvindo. Então Deus usa o sofrimento como um megafone para que nós sejamos capazes de ouvir a voz de Deus. Deus poderia ter evitado o sofrimento de muitos homens e mulheres na Escritura. Deus poderia ter livrado José da prisão. Deus poderia ter evitado que Jeremias fosse jogado no poço. Deus poderia ter evitado que o apóstolo Paulo sofresse 3 naufrágios, ou as humilhações que ele sofreu em praça pública, sendo apedrejado, ou às vezes chicoteado em praça pública, né? Sofreu 40 varadas lá em Filipos, na Macedônia. Deus poderia ter evitado que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Deus poderia ter evitado que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Deus não evitou. Deus permitiu que esses homens sofressem, que eles passassem pelo sofrimento, e em decorrência de cada um desses problemas que aconteceram, esses homens foram trazidos para mais perto de Deus. Tiveram revelação mais profunda de Deus. Saíram do sofrimento, saíram da provação, conhecendo mais a Deus, confiando mais em Deus, conhecendo mais sobre o caráter de Deus. Então procure enxergar o sofrimento, as adversidades, pela ótica da palavra de Deus, pela ótica divina. Olhe para a vida desses homens. Talvez agora você esteja enfrentando uma grande adversidade, problema, tragédia, que você não consegue entender a razão. Mas entenda que Deus vai usar isso. Não que Deus tenha trazido isso sobre você, mas isso que te sobreveio, Deus usará, se você deixar, para que você conheça mais dele, que você se aproxime mais dele. Você saberá
que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Olha que frase essa de Rick Warren. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Então, tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai e Ele pretende usar isso para o bem. A Escritura, nos diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28 e verso 29, eu já até citei o 29 aqui hoje. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, nós precisamos entender isso. Quando você olha para 2020 e você fala que esse ano foi um ano perdido, que esse ano foi um ano só de desgraça, que esse ano isso e aquilo outro, amados, nós precisamos entender que Deus não perde o controle. Aquele que é filho de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que conhece a Escritura, aquele que é um discípulo de Cristo, sabe que Deus está sentado no trono, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. Então esse vírus não enganou Deus, esse vírus não chegou sem que Deus conhecesse que Ele chegaria. Essa pandemia não aconteceu sem que passasse pelo filtro de Deus. Deus não perdeu o controle. Em 2020 aconteceu exatamente aquilo que Deus permitiu acontecer. E se Ele é o Senhor, e se Ele está no controle, eu devo entender pela sua palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Os acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a pandemia, o Covid, tudo isso que está acontecendo aí, Deus vai usar para a sua glória. Deus vai usar para para me aperfeiçoar, para aperfeiçoar você. E é importante a gente entender bem esse texto de Romanos capítulo 8, verso 28. Porque ele diz assim, sabemos. Então saber é a certeza que nós temos que o universo está fundamentado na verdade. De que Deus tem o pleno controle do universo e que Deus ama a todos. Nós sabemos disso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade. E que Ele sustenta o universo na palma da sua mão. Nós sabemos disso. Deus está no controle, Deus está no trono. Deus sustenta o universo na palma da sua mão. E Deus é bom. Deus é amor. Nós sabemos disso. E sabemos que Deus age, que Deus está trabalhando. Então veja, as coisas não estão acontecendo por acaso. Deus está no controle. Deus está por trás de tudo. Nossa vida, sua vida não é resultado do acaso. Deus tem um plano. A sua vida não está aí destinada, não existe um destino de destruição para você, não. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, a sua vida não está lançada à sorte. Há um plano principal do Mestre. E mesmo que nem tudo que aconteça na terra seja a vontade de Deus, a vontade de Deus, amados, será plenamente exercida no céu, na plenitude de todos os tempos. Hoje, no mundo, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Mas tudo que acontece, Deus fará convergir para seu propósito. Deus fará convergir para que o plano dele aconteça. Irá prosperar. O propósito de Deus, amados, irá se cumprir. A vontade de Deus irá se cumprir na terra. E você precisa crer nisso. Que mesmo que agora não pareça, mesmo que agora eu esteja sofrendo, Deus vai usar todas essas coisas para que o propósito dele se cumpra. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Então sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis, todos os seus traumas, todo o seu sofrimento, se você entregar para Deus tudo isso e permitir que Deus misture essas coisas, você vai perceber que elas se tornarão agradáveis. Ele dá o exemplo do bolo, Um bolo é feito com farinha, com óleo, com fermento, com ovo. E aí mistura todas essas coisas e você come o bolo e é uma delícia o bolo. Mas se você for comer só a farinha, provavelmente não vai ser tão gostoso. Se você for comer uma colher de fermento, o sabor certamente não será agradável. Ou tomar uma xícara de óleo, hein? Que tal? Tomar uma xícara de óleo também não deve ser muito bom. Um ovo cru.
Mas quando você mistura todos esses ingredientes, eles juntamente vão produzir um bolo delicioso. E é o que o texto diz, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não pegue fatos isolados. Não pegue só o sofrimento, não pegue só a tragédia que aconteceu na sua vida e dê relevância a isso, como se isso fosse a coisa mais importante. Não é. Isso é apenas um ingrediente, é apenas um elemento. O plano de Deus é completo, é certo. Olhe para as outras coisas, olhe para as bênçãos, olhe para a graça de Deus, olhe para a sua misericórdia, olhe para o seu amor, olhe para a tão grande salvação que te alcançou, olhe para o sacrifício da cruz e entenda que todas essas coisas juntas cooperam para o seu bem. Não são as coisas isoladamente, mas o contexto de todas essas coisas cooperam. E cooperam para o bem. Cooperam para o bem. Eu posso não entender, eu posso não saber explicar o propósito de Deus nessa pandemia, o que é que Deus vai fazer para que isso coopere para o bem, mas eu sei. E eu coloco a minha fé em ação por isso. Eu sei porque a Bíblia diz, e eu creio na palavra de Deus. E eu sei que todas essas coisas vão no final cooperar para o meu bem, cooperar para o seu bem, cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. Deus é especialista em transformar desertos em mananciais. Deus é especialista em tirar o bem de tudo. Da maior tragédia que você possa conhecer, Deus faz essas coisas acontecer. O propósito de Deus é maior do que os nossos problemas. O propósito de Deus é maior que o nosso sofrimento. E o propósito de Deus é maior até mesmo que o nosso pecado. Se você pensar na bagaceira que Davi fez por causa do seu pecado. Davi adulterou, roubou a mulher de um dos seus melhores amigos, de um de seus campeões de guerra, um dos seus valentes. Ele roubou a mulher de Urias. Ele tentou esconder isso. Ele mandou assassinar Urias. E ele jogou a sujeira toda para debaixo do tapete. E ficou com a mulher dele, casou-se com Batseba. Mas dessa união toda torta, toda errada, foi que veio Salomão. Essa mulher está lá. Essa mulher está lá na genealogia de Jesus. Na linhagem do Cristo está lá essa mulher, Batseba. Está lá Raabe, que era uma prostituta. Está lá Ruth, que não era judia. Mas, até contrário à lei de Moisés, ela se uniu a um judeu. E essa mulher está lá na linhagem do Cristo, na linhagem do Messias. Deus é especialista em transformar desertos em mananciais. Deus é especialista em pegar uma tragédia e converter para o bem. Não importa a tragédia que você tem enfrentado ou está enfrentando na sua vida, se você entregar, se você entender o controle de Deus na sua vida, se você se render ao governo de Deus e deixar que Ele misture todas essas coisas, todas as tragédias, todos os seus sofrimentos, com o seu bem, com a sua salvação, com a sua misericórdia, tudo isso no final vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para a sua salvação. Deixa Deus entrar na sua vida. Mas não é entrar na sua vida para Ele ser um enfeite. É Ele entrar na sua vida para governar, para reger a sua vida. Se você deixar Deus entrar na sua vida, você verá que até mesmo as grandes tragédias da sua vida, Deus vai transformar isso. Deus vai usar isso para o seu bem. Deus vai usar isso para o seu crescimento, para a sua edificação. Agora, olha aqui algo muito importante. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. O bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então veja, essa promessa é para os filhos de Deus. Essa promessa não é para todos. Não está escrito aqui, todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa tem um endereço específico, tem um alvo específico. E quem é este alvo? Aqueles que amam a Deus. E Jesus falou que aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que o amam provam seu amor pela obediência. Aqueles que o amam provam seu amor se rendendo à sua vontade. Você ama a Deus?
Você tem amado a Jesus Cristo? Essa promessa é para você. Se você tem se rendido à sua palavra, se você tem permitido que o governo de Deus, o reino de Deus se estabeleça na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Essa promessa é para você. Mesmo os seus sofrimentos, mesmo as tragédias mais terríveis da sua vida, vão concorrer para o seu bem. Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida? Que nós sejamos semelhantes a Cristo. Ele está trabalhando em mim e em você para que nós sejamos moldados pelas suas mãos de amor à imagem do seu Filho Jesus. Todas as coisas na sua vida vão cooperar para que você se torne semelhante a Cristo. Então deixe Deus trabalhar na sua vida, Ele vai usar aquilo que for necessário. Então somente se submeta à vontade de Deus, então somente se submeta ao processo. Não fuja daquilo que Deus está fazendo em você, não fuja do amor de Deus, não fuja da forja, né? A forja é aquele processo em que o metal ele é aquecido, e depois de aquecido, ele sofre aquela pancada, né? Ele é batido, depois ele é esfriado e ele volta de novo para o fogo. Bate, depois é esfriado e volta para o fogo, bate. Mas esse processo é que vai transformar esse metal numa ferramenta super forte, poderosa. Um metal resistente. Então não fuja da forja. Quando Deus estiver trabalhando em você, fogo, pancada, frio. Fogo, pancada, frio. Não fuja do processo de Deus na sua vida, mas submeta-se. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem um corinho, né? Um hino antigo, antiguíssimo, que o pessoal cantava na Assembleia de Deus antigamente. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a sua fé. Não fuja da forja de Deus. Deixa Ele amassar você. Deixa Ele operar na sua vida. Ao invés de questionar e murmurar porque você não está entendendo agora o que Deus está fazendo. Mesmo sem entender, se apegue à fé e diga isso. Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo porque eu estou sofrendo. Eu não estou entendendo porque aconteceu essa tragédia. Eu não estou entendendo porque eu estou enfrentando essa dor. Mas pela fé, eu creio na sua palavra, eu creio na sua promessa e eu vou me submeter ao que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu sei que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa Deus operar na sua vida. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para você. A melhor coisa não é pedir para Deus nos aliviar, é pedir graça para que a gente se submeta ao processo. Ao invés de pedir que Deus remova essa dor, que Deus remova esse problema, a melhor oração é: Deus, me ajude a entender o que o Senhor está fazendo. Ou mesmo que eu não entenda, me ajude a me submeter ao que o Senhor está querendo fazer na minha vida. Eu sei que a sua vontade é a melhor. Então o foco deve estar na vontade de Deus e não no meu conforto. O foco deve estar em que o propósito de Deus se cumpra e não no meu alívio, mas que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. O segredo da resistência é você lembrar de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Alegre-se no Senhor. A Bíblia diz isso, né? Alegre-se sempre no Senhor, em Filipenses 4:4. Não é você se alegrar porque está sofrendo, não é você se alegrar porque está doendo, não. É você se alegrar no Senhor, que Ele é bom, que o propósito dEle é maravilhoso, que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. O Senhor Deus passa junto conosco pelo sofrimento. Você não está sozinho na sua tragédia. Você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho no seu sofrimento. Deus está com você. Ele é o pastor que passa conosco pelo vale da sombra da morte. Ele está identificado conosco na nossa dor, no nosso sofrimento.
Deus está com você, você não sofre sozinho. Ele sofre com você. Deus está tão identificado conosco que Ele veio se fazer carne, morrer na cruz no nosso lugar. Ele está tão identificado conosco que lá em Mateus capítulo 25 fala que todas as vezes que nós deixamos de ajudar um dos pequeninos dele em dificuldade, em dor e sofrimento, nós deixamos de ajudar a ele mesmo. Então Deus está identificado com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem, com aqueles que estão abandonados, esquecidos. Deus está passando com você o seu sofrimento, a sua dor, a sua tragédia. Ele está trabalhando em você. Ele não te deixa só. Deus jamais te deixará sozinho. Ainda que você sinta que está só, mas você sabe que não está, porque a Bíblia assim o diz. A construção do caráter é um processo lento, mas Deus está fazendo isso em você. Deixa Deus moldar o seu caráter à imagem do seu Filho Jesus. Deixa Deus operar em você amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Peça para que Deus te renove. Não desista, mas cresça. Não fuja da forja, mas deixa que a forja te faça mais forte. Deus usa o sofrimento. Deus usa a tribulação, a provação, para te fazer melhor. Essa é a palavra para o seu coração hoje. Que Deus te abençoe, te dê graça, te sustente em meio à tribulação, meu querido.